Existe um tipo de silêncio que não nasce da tristeza. Nasce do cansaço de fingir. Você já percebeu como, depois de certas conversas, você precisa de horas, às vezes dias, para se sentir você mesmo de novo? Como se cada interação tivesse cobrado uma taxa invisível, um pedaço pequeno da sua energia que ninguém viu sair, mas que você sentiu faltar quando finalmente fechou a porta atrás de si. Talvez você tenha cancelado um compromisso essa semana e sentido um alívio que veio acompanhado de culpa. Talvez tenha olhado para o celular vibrando e, por um instante, desejado que ele simplesmente parasse, não por raiva de quem estava do outro lado, mas porque você ainda não tinha terminado de se reencontrar depois da última vez que existiu para os outros. E aí vem o julgamento. Vem de fora, mas pior. Vem de dentro. Você se pergunta se está ficando estranho, se está se tornando aquela pessoa difícil, se há algo errado com você, porque parece que todo mundo consegue manter uma agenda social cheia sem desabar. E você, depois de um almoço de família, precisa de uma tarde inteira em silêncio para voltar a respirar como gente. Mas e se eu te dissesse que não é antissocial? Que não é depressão? Que não é fraqueza nem trauma não resolvido? E se o seu recolhimento for, na verdade, uma das coisas mais sofisticadas que sua mente já aprendeu a fazer? A sociedade construiu uma narrativa estranha, a de que estar sempre disponível é virtude e que precisar de espaço é defeito. Como se uma agenda vazia fosse uma vida vazia. Mas existe um tipo de isolamento que não nasce do medo, nasce da percepção, não nasce da incapacidade de se conectar, mas justamente do excesso dessa capacidade e do reconhecimento de que nem toda conexão merece ser sustentada. A neurociência mostra, há tempos, que cérebros mais sensíveis ao processamento profundo gastam significativamente mais energia em interações sociais. Não porque sejam frágeis, mas porque captam mais. Captam o que foi dito, o que não foi dito, o subtexto, o tom, a microexpressão. Você não está exausto porque é fraco. Você está exausto porque processou, em uma hora de conversa, o que outros nem perceberam que aconteceu. E aí está a primeira camada. Você percebeu que a maior parte das interações sociais não pede você. Pede uma versão sua. Uma versão um pouco mais leve, um pouco mais sorridente, um pouco mais simples do que você realmente é. E você, por gentileza, por sobrevivência, aprendeu a entregar essa versão. Aprendeu a ser palatável. O problema é que toda performance custa. Cada minuto editando a si mesmo é um minuto em que você não está, de fato, presente, está atuando. Por isso, quando você fecha a porta de casa, não é que você esteja fugindo das pessoas. Você está finalmente soltando os músculos do rosto. Está deixando a máscara cair. Não porque ela é falsa, mas porque ela é pesada. Mas há uma camada mais profunda. Você absorve. Não escolhe. Absorve. O estado emocional das pessoas ao seu redor entra em você como se houvesse uma porta que nunca fechou direito. A irritação contida do colega vira, em poucos minutos, uma irritação difusa em você. A tristeza não dita de um amigo se instala no seu peito como se fosse sua. A psicologia chama isso de contágio emocional, e a neurociência aponta para sistemas de neurônios espelho mais ativos em pessoas com alta empatia afetiva. Não é fraqueza. É uma arquitetura neural diferente. Um cérebro que escuta o que não foi dito, que sente o que não foi mostrado, que carrega o que não foi pedido para carregar. O recolhimento, nesse caso, não é frieza. É proteção contra a contaminação afetiva. É o lugar onde você pode, enfim, separar o que entrou de fora do que sempre foi seu. Onde você devolve, em silêncio, tudo aquilo que carregou sem permissão. E aqui acontece uma virada que muda tudo. Por muito tempo você confundiu duas coisas que parecem iguais, mas são opostas: solidão e solitude. Solidão é a sensação de estar desconectado de si mesmo, mesmo cercado de gente. É o vazio dentro do barulho. É estar acompanhado e ainda assim sentir frio por dentro. Solitude é outra coisa. Solitude é estar sozinho e estar inteiro. É o silêncio que restaura, não o que dói.
É um estado quase sagrado, em que sua presença basta para você mesmo. Quem escolhe o isolamento de forma madura, aprendeu a habitar a solitude. E depois de aprender isso, deixou de ter paciência para a outra coisa, para a solidão disfarçada de companhia, para aquelas mesas cheias onde ninguém se enxerga, para os encontros em que se fala muito e se diz nada. É por isso que às vezes você prefere uma noite sozinho a uma noite mal acompanhado. Não é arrogância, é experiência. Existe também o cansaço da conversa que insiste em não ir a lugar nenhum. Sua mente, por algum motivo, foi construída para pensar em camadas. Você não consegue ouvir uma frase sem desdobrá-la em 3 outras. E aí, quando você se vê preso em uma conversa que apenas tangencia tudo, que nunca mergulha, alguma coisa em você sufoca. Não é desprezo pelas pessoas. É inadequação ao formato, como tentar respirar com pouco oxigênio. Por isso você passa a preferir o silêncio. Não porque o silêncio seja vazio, mas porque o silêncio para você é cheio. E há uma camada ainda mais íntima. Toda vez que você se expõe demais ao mundo, você perde pedaços de si. Não é metáfora dramática, é uma descrição precisa. Cada interação intensa, cada papel que você precisa cumprir leva com ela um fragmento da sua identidade. Em algum momento, você começa a se sentir difuso. Não consegue mais distinguir o que pensa do que absorveu. Não sabe mais se aquela opinião é sua ou se ouviu de alguém. O isolamento é, para você, o lugar onde você se remonta. É lá que você lembra do som da sua própria voz interna. Algumas pessoas chamam isso de egoísmo, mas elas não entendem. Não é egoísmo cuidar do próprio contorno. É sobrevivência. E há finalmente a camada mais madura de todas. Quem se isola por escolha, em geral, já viveu o suficiente para saber que nem toda presença é benigna. Já confiou demais em quem não merecia. Já se abriu para quem usou a abertura contra. E não é amargura. Cuidado com essa palavra. Ela tenta diminuir o que, na verdade, é uma forma rara de inteligência. Não é amargura, é discernimento. Existe um momento em que você para de aceitar qualquer presença só por medo da ausência. E esse momento não chega como rebeldia. Chega como cansaço lúcido, como um suspiro silencioso que diz, não dá mais. E tudo bem que não dê. Agora, respira. Porque tudo que foi dito até aqui converge em uma única frase. E essa frase pode reorganizar a forma como você se enxerga pelo resto da sua vida. Você não está fugindo do mundo. Você está voltando para si. Existe uma diferença abissal entre quem se afasta porque tem medo do mundo e quem se afasta porque já entendeu o mundo o suficiente para saber em quais doses ele lhe faz bem. A primeira é uma ferida. A segunda é uma sabedoria. E você, provavelmente, está mais perto da segunda do que jamais quis admitir. O seu isolamento não é um defeito a ser curado. É uma característica rara em uma época em que quase ninguém suporta ficar 2 minutos a sós com os próprios pensamentos. Sua necessidade de silêncio não é um sinal de fraqueza, é um sinal de profundidade. Sua escolha por estar sozinho com frequência não é fuga da vida, é um jeito mais cuidadoso, mais consciente, mais inteiro de viver. Você é alguém que reconheceu mais cedo do que a maioria que a vida não cabe em performance. Que as relações precisam ser escolhidas, não acumuladas, que o silêncio pode ser mais sábio que a conversa, que o retorno a si mesmo não é egoísmo, é a base para tudo o mais. E quando você fechar essa janela e voltar para o seu silêncio, lembra-se disso. Você não está se escondendo. Você está finalmente se habitando. E isso, em um mundo como o nosso, é uma das formas mais raras e mais nobres de existir.